Boa tarde, pessoal. Cá estou eu com mais um vídeo pra vocês, né? Estou aqui com a roupinha de... Tava fazendo uma caminhada, né? E estava eu pensando, né? Que a gente fica se pensando, eita, o que eu vou falar hoje? Né? O que eu vou trazer pro pessoal hoje, né? Qual mensagem que eu vou passar hoje? O que eu vou transmitir hoje? A gente fica naquele loop, né? Do que falar. E olha que eu falo que a minha história dá um livro, né? E realmente dá um rascunho da Bíblia, de tantas coisas que eu já vivi, tantas vivências, né? E primeiramente, né, quero agradecer os novatos, né, as pessoas, né, que estão chegando no canal, né, e agradecer a todos que já estão comigo, me acompanhando, né, aqui nessa trajetória, né. Recebo muitos feedbacks positivos, né, isso pra mim tá me dando muita fortaleza pra permanecer aqui com vocês, né, trazendo um pouquinho da minha história, da minha jornada, e ser um portal na cura, né, de muitos de vocês que estão aqui me assistindo, e espero que vocês possam estar compartilhando pro máximo de pessoas que vocês conseguirem, né, com o intuito, né, pra quem não me conhece, me chamo Manuela Oliveira, mais conhecida como Manu Oliver, né, e como o nome do canal já diz, como eu digo em todos os vídeos, né, transformando vidas, né, meu intuito aqui no canal é justamente isso, poder transformar o máximo de vidas que eu puder, né, com a minha história de superação, né, com a minha força, com a minha resiliência, né, com o meu despertar da consciência, o meu despertar espiritual, tá trazendo aqui, né, vivências que eu passei e passo na minha vida que possa estar de alguma forma, né, transformando a vida de você também, né, e vamos deixar o seu like, né, ativar o sininho, se inscrever no canal, né, e compartilhar, né, o que eu mais peço pra vocês, compartilhem para chegar em milhares e milhares de pessoas, né, que o intuito é esse, é realmente para estar fazendo essa transformação na vida das pessoas, né. Como eu estava dizendo a princípio, né, eu estava hoje, né, eu estava fazendo minha caminhada, né, lugar lindo, que é aqui em Santa Amaro da Imperatriz, Santa Catarina, é uma cidade do interior de Santa Catarina, né, um lugar muito montanhoso, né, natureza, animais, né, e eu pensando, gente, o que eu vou falar hoje? Qual é a mensagem que eu vou transmitir pro pessoal hoje, né? E como eu falei no começo do vídeo, minha vida dá uma história, dá um livro, é um rascunho da Bíblia. Mas na hora que a gente realmente fala, gente, o que eu vou falar? Meio que buga, né? Aí eu falei assim, né, me veio assim, sobre a minha projeção astral. Né, eu vou explicar aqui pra vocês o que é projeção astral, né? E quando eu cheguei em casa, né, pós-caminhada, a minha irmã falou que teve uma projeção astral essa madrugada, né? Mais uma confirmação, mas não é sobre isso que você vai falar hoje. Então eu falei, não, realmente. Né? E como eu estou aqui falando do meu despertar espiritual, meu despertar da consciência, né? Nada melhor do que falar da minha projeção astral. Né? Primeiramente, o que é projeção astral? Que eu também só fui descobrir quando, no pós, né? Depois que eu passei por essa experiência sobrenatural. Sobrenatural bem surreal. Né, que eu fui pesquisar sobre tudo, né, pra saber o que é, né, o que eu passei, que foi uma experiência assim, meu Deus, só quem passou sabe, né, quem já passou pode estar comentando aqui, pode estar indo nas minhas redes sociais, comentar, falar comigo sobre, né, que eu vou adorar saber a experiência de vocês também, mas aqui eu vou estar falando sobre a minha, né, o que eu aprendi com isso, o que realmente eu vivenciei, né. Em algum dos vídeos, né, quando eu comecei falando da minha trajetória, da minha história, né, de superação, que eu já passei né, por diversas coisas obscuras na minha vida, diversos traumas, diversas dores, né, por conta da minha condição sexual, por ser uma mulher trans, né, eu sofri muitos abusos, passei pelo mundo obscuro da prostituição, né, e nesse mundo presenciei tudo que vocês pensarem, tráfico, cafetinagem, mortes, né, extorsão, abusos em todos os sentidos, psicológicos, emocionais, físicos, espirituais, né, e isso vem causando dores, traumas, karmas na nossa vida, né, de uma certa forma. E antes de eu consagrar, né, que foi o vídeo que eu gravei, que eu falei sobre a minha primeira experiência com a medicina sagrada ayahuasca, antes de eu começar a se despertar na medicina, né, eu estava numa depressão suicida total, né, de toda essa vivência, de toda essa carga armazenada que estava dentro de mim, né, meu subconsciente, da minha alma, né, me adoecendo durante todos esses anos, porque quando vai acontecendo essas coisas homéricas na sua vida, essas coisas obscuras, e você vai guardando dentro de si, e não sabe como lidar com isso, chega uma hora que você explode, né, como enchente, tá ali no esgoto, enchendo, chega uma hora que vai explodir, então a gente tá ali se poluindo, enchendo de dores, de traumas, né, chega uma hora que o nosso corpo entra em colapso, a nossa alma quer ali, meu Deus, reverberar, né, de alguma forma. E eu tava numa depressão suicida total,
né? Tava numa depressão suicida, tava assim, muito, uma morte em vida, eu era um zumbi, eu levava a vida assim no banho-maria, empurrava a vida com a barriga. Eu não tinha mais graça com a vida, não tinha mais graça de viver, né? Pra mim nada mais fazia sentido, ficava naquele sentimento de culpa, de vitimismo, né? Ah, isso acontece comigo, minha vida é uma merda, porque isso tudo acontece comigo, quem sou eu, né? Aquela crise de identidade também, né? Até que eu tava um dia, assim, né? Nesse processo, né, dessa depressão, eu comecei a tomar remédios, né? Remédios de tarja preta, é muito forte que, igual eu falo, o remédio, ele é um band-aid em cima da ferida, né? Que tenta amenizar a dor, né? E o remédio de tarja preta, ele tenta amenizar a dor da alma, a ferida da alma, né? Não cura, né? Muito pelo contrário, na minha opinião, na minha vivência comigo, né, os remédios só me fizeram mais mal ainda. Porque eu vivia adormecida, vivia parecendo um zumbi em cima da cama, vivia tendo os espasmos, né? Então o remédio não me adiantava muitas coisas, muito pelo contrário, eu vivia dopada, né? Tendo pensamentos assim estranhos, loucos, né? Mas é o que, infelizmente, eu tive que recorrer, porque eu não tava aguentando as crises de pânicos que eu tinha, né? Eu tava uma pessoa assim extremamente descontrolada, né? E eu era casada, né, gente? Eu já fui casada, né? Tive um casamento de 10 anos, né? Terminei recentemente, vai fazer um ano que eu terminei meu casamento. Fez um ano, né? E nesse período, né, que eu passei por isso, foi um pouco antes de começar a pandemia, né? Essa jornada de antes de eu consagrar minha primeira consagração da ayahuasca, eu simplesmente já tava pedindo pra Deus, Deus me leva. A vida não faz mais sentido pra mim. Eu lembro que nesse dia eu abracei meu esposo à noite, né, chorando muito, chorando que eu não aguentava mais viver, que eu queria fechar o olho e não acordar mais, né? E ele me abraçou, me deu todo apoio e tudo, conversamos, né? Passamos a noite conversando, né? E no outro dia, né, ele é comissão de frente, ia trabalhar muito cedo, dar plantão, né? Ele ficou muito preocupado comigo, porque ele viu que eu tava assim com o pensamento como se eu estivesse me despedindo, né? Então ele ficou assim, queria até matar o trabalho. Eu falei, não, amor, pode ir, confia em mim, tá tudo certo e tudo. Só foi uma crise, eu vou ficar bem, eu vou ficar aqui te esperando quando você chegar. Até qualquer coisa eu te ligo, né? E foi isso. Fomos dormir, né? E ele acordava mais ou menos umas 5 e pouca da manhã, né? Assim, e saiu, tomou banho rapidinho, se arrumou, né? Se despediu de mim e falou, qualquer coisa você me liga, fica bem, fique em paz. Né, gente? Minto, vou voltar, retificando. A gente teve essa conversa na noite, eu falei que a gente ficou conversando, né? E adormecemos. Quando a gente adormeceu, né? Foi quando começou a minha projeção astral, né? Que eu vou chegar no assunto que eu já estava entrando, que eu me perdi um pouco. Quando eu adormeci, nessa conversa nossa da noite, né? Eu senti o meu corpo, né? A minha alma descolando do meu corpo, né? E eu senti uma dor imensa no peito. Eu pensei até que eu tava infartando, porque é muito real. Eu sabia ali tudo que tava acontecendo. Então eu meio que senti uma dor muito forte, assim. Eu tava consciente de tudo que tava acontecendo, né? Vi minha alma descolar do meu corpo. Quando aconteceu isso da alma descolar do meu corpo, eu olhei, né, pra cima, eu via tudo ao meu redor, toda a realidade ao meu redor, via meu esposo do meu lado dormindo e meu corpo, né, assim, eu tava bem destronchada, assim, em cima da cama, né, com meu pijaminha rosa, que eu amo ele, né, lembro como se fosse hoje, né, e vi aquilo ali. Eu falei, gente, eu morri. E quando eu olhava pra cima, eu vi um céu bem estrelado, com uma luz divina bem grande. Eu via que era a voz de um homem, mas eu não via totalmente a fisionomia. Eu sabia que era uma luz muito bonita, né? E eu via umas mãos me chamando, vem minha filha, vem descansar, confia, né? Agora você vai ter paz. Eu entrei no desespero total, falei, pronto, morri, desencarnei. Né? Eu comecei a ficar naquele loop. Eu já tava consciência de que estava tudo acontecendo, eu estava vendo meu corpo, eu estava vendo essa luz divina me chamando, né? Essa experiência, né? Falei, não, Deus, como assim? Deixa eu voltar. Né? Como assim? Eu passei por toda essa trajetória na minha vida de sofrimento, de dor, de trauma, de abuso, prostituição, então pra mim terminar minha vida assim, né? Como vai ficar a vida da minha família? Como vai ficar a vida do meu esposo quando acordar eu morta do lado dele, Senhor? Ver o meu corpo do lado dele? Deixa eu voltar. Me dar mais uma chance. Eu fiquei naquele loop, naquela batalha espiritual, né? Debatendo com esse ser divino que pra mim é Deus, né?
E aquele, ele me pedindo paz, calma, descansa, minha filha, descansa no meu colo, né? Isso que você tá precisando no momento. Eu falei, eu sei, Deus, eu te pedi muito isso, eu te pedi muito, eu queria descanso, eu queria ter paz, né? Eu queria voltar a viver, eu queria voltar a sorrir pra vida, mas não me leva, né? Não deixe isso acontecer, Deus, o que vai ser da minha família, né? E tudo, o que vai ser do meu esposo, o que vai ser de mim, sabe? Pelo amor de Deus. Aí eu começava a pedir perdão. Deus, perdoa por eu ter falado que queria morrer, perdoa pelas coisas que eu não fiz, perdoa por eu estar levando a vida assim de uma forma tão, sabe, desumana comigo mesmo, né? Sem acreditar em mim, sem acreditar na vida, sem ter aquela alegria pra vida. E a vida é tão linda, apesar de tudo, né? Foi quando realmente, né, eu senti a minha alma colando no corpo novamente, né? E eu acordei. Quando eu acordei, né, depois que eu passei por essa experiência, que foi muito surreal, e ainda aconteceu algumas coisas lá na outra dimensão, mas vou ficar aqui, o vídeo vai ficar bem estendido, né? Mas eu vou voltar com outros vídeos contando um pouco mais de experiências que eu tive e vou voltar um pouco nesse assunto pra vocês entenderem ainda mais. Né? Mas pro vídeo não ficar muito longo, muito extenso, eu tô aqui tentando resumir. Quando a minha alma voltou pro corpo, a primeira coisa que eu olhei pro lado, né? Olhei pro meu marido, peguei nele, né? Ele não sentiu, mas eu peguei nele, peguei em mim, pra ver que eu tava ali mesmo, voltei, né? Pra essa existência. E chorava muito. E chorava muito ali, com o travesseiro na boca, eu coloquei não, foi a coberta, eu coloquei a coberta assim na boca pra chorar, 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 chorar e agradecer, chorar, chorar pra ele não escutar, né? Porque se eu acordasse ele pra falar que eu tinha acabado de passar mal, ele pensava que eu era louca, que era as reações dos remédios, que eu tava enlouquecendo, né? Ainda mais que eu tava naquele, né, naquele processo, né, de pensamentos, né, obscuros, pensamentos loucos e a base de remédio totalmente dopado, ele ia pensar que era coisa da minha cabeça. Mas eu sabia tudo que eu tinha passado, foi totalmente real, né, tudo que eu vivi. Então eu fiquei ali na minha, né, chorando, chorando ali quietinha, chorando, 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 né, e com muita dor no peito, muita dor nessa região aqui. Quando eu te falei, quando eu senti a minha alma descolando do meu corpo, eu senti muita dor nessa região. E quando ela colou, gente, eu senti uma dor assim imensa, imensa, imensa. Então eu ficava assim, ó, segurando e chorando ali, com a coberta na boca pra ele não escutar, né? E até que a hora se passou, né? Era 5h pouca da manhã, ele acordou, né, pra poder ir pro trabalho. O celular despertou, né? Ele levantou pra tomar o banho dele rapidinho, então pra poder sair. E eu ainda não tinha pegado no sono. Aí eu ficava fingindo que tava ali dormindo e tudo, né? Aquele sentimento assim, tudo disfarçando, assim, pra ele não perceber. Aí foi a hora que ele se despediu de mim, né? Eu tentei disfarçar ao máximo pra ele não perceber. Ele falou, bom, qualquer coisa você me liga, né, e tudo. Quando você levantava lá pra casa da sua avó, minha avó morava, né, uma rua acima e tudo, pra você não ficar sozinha, né, e tudo, né, eu falei, tá bom, tentando disfarçar, né, pra ele não perceber, ele saiu. Quando ele saiu, eu meio que eu lembro que eu adormeci, né, comecei a passar por uns processos, assim, como se a minha alma que também quisesse descolar do corpo novamente, né, e eu fiquei naquela briga interna. Eu falei, Deus, você me deu uma nova oportunidade. Então você estava esperando só meu marido sair, é como se fosse uma despedida. Agora você está querendo me levar novamente, né? Eu fiquei naquele loop, nesse sentimento discutindo, né, com o meu eu interior. E eu lembro, né, que eu comecei a meio que adormecer novamente, comecei a passar por uns processos espirituais muito forte dentro de mim, né? Eu sentia minha alma descolando do corpo novamente, mas eu não me via na cama, minha alma simplesmente descolou e eu ia para outra dimensão, uma dimensão muito obscura, uma dimensão de muita dor, de muita sombra, de muita, sabe, de muita desilusão, de espíritos assim extremamente perdidos, sabe? Como se minha alma estivesse num lugar muito sombrio. E eu comecei a entrar num desespero muito grande. Eu falei, Deus, não, deixa eu voltar, eu não quero, não sou desse lugar, minha alma não é isso, eu não sou isso, eu não sou essa pessoa obscura, eu não sou essa pessoa do mal, eu não mereço isso aqui é o inferno. Você deixou eu voltar pro inferno, que Deus é você. Eu comecei a ficar nessa batalha com Deus. Daí passando, eu via minha alma ali flutuando, essa dimensão assim de dor, né? Que hoje em dia, creio eu, né, pelo que eu pesquiso muito, que existe, né, o lado luz do outro lado, o lado sombra, né, que muitos dão o nome como umbral, né, e eu senti que minha alma estava ali no umbral, né, eu falei, gente, eu desencarnei, tô aqui nesse lugar, como assim, Deus, né, eu passei por tudo que eu passei na minha vida de sofrimento, mas eu sempre fui uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que sempre ajudou o meu próximo, então eu vim na vida só pra sofrer, Deus, isso é você? Eu ficava nessa batalha, né, com Deus. Como assim você me deixou nessa existência só pra sofrer abuso? Eu discutindo com Deus total. E agora eu tenho na minha vida assim, dessa forma. Meu marido vai chegar me ver morta na cama e a minha alma tá perdida aqui num lugar tão sombrio, tão obscuro desse.
como assim, Deus? Eu fiquei nessa batalha interna ali, né, nesse processo assim, sabe, eu ia começando a ver minha vida passar na minha frente, sabe, assim, tudo, eu me sentindo envergonhada, aquele sentimento de culpa, de vergonha, de dor, sabe, de ego, né, de apego, aquela coisa assim horrorosa dentro de mim, né, e quando eu senti a minha alma voltando pro meu corpo, onde eu estava, caída no banheiro, cagada, né, desculpa a palavra, eu estava totalmente cagada, fiz, né, diarreia no corpo, vomitada e desmaiada, né, eu acordei, eu vi que eu estava ali desmaiada, assim, né, voltando para a realidade, toda vomitada, toda mijada, mijei no meu corpo e cagada, né, foi todos, né, meus, né, caguei, mijei, vomitei, tudo em cima de mim, com meu pijaminha rosa, que eu falei que eu tanto gosto, tava todo sujo, né, foi na hora que eu comecei a chorar muito, pedindo perdão a Deus, falando que ia fazer tudo diferente, que a minha vida ia ser diferente, que não era possível que eu só vim nessa vida para sofrer, passar por coisas obscuras, passar por dores e não ter minha transformação, minha cura, sabe, o que eu queria deixar meu legado aqui na Terra, né, então eu comecei a pedir um processo de perdão, né, passei, eu falei, cara, hoje eu vou entregar minha vida a Deus, vou entregar minha vida à espiritualidade, eu vou olhar pra dentro de mim, eu não vou mais querer saber de remédio, eu não vou querer mais saber de levar uma vida sombria, uma vida triste, uma vida por tudo que eu passei. Eu tenho que pegar tudo isso, toda essa bagagem que tá dentro de mim, de tudo que eu passei, e transformar em luz, em transformar em cura, em transformação, transformar aí na vida das pessoas. Eu comecei a ter esse despertar quando eu voltei ali, e chorando, e rezando, eu orava, eu ficava ali orando, pedindo a Deus perdão. Liguei o chuveiro, fiquei debaixo do chuveiro, me molhei todinha, me limpei todinha e tudo, me arrumei rapidinho, fui pra casa da minha avó, né, cheguei lá chorando, falando que eu tinha passado por isso, minha avó muito católica e tudo, né, ela ficou meio assim, mas ela falou, não, você teve um contato com Deus, minha filha, você se curou, né, da visão católica, né, do idosa pensar e tudo, que tá tudo certo. Daí eu chorava muito, eu lembro que ela fez o chazinho pra mim, passava a mão na cabeça, ela sentada no sofá e eu assim, deitadinha nas pernas dela, chorando, né, tudo, e pedindo perdão a Deus, que lá tem um quadro bem grande de Jesus Cristo e Nossa Senhora na casa da minha avó, que ela é bem católica, né, e eu colocava a mão assim no quadro, pedindo perdão a Deus, que ia ser uma nova vida. Aí em seguida já liguei pra minha irmã, contando todo o processo pra minha irmã acreditou 100%, que minha irmã já tava nessa caminhada da espiritualidade, do despertar, falou, é a sua hora de realmente consagrar ayahuasca. É o seu chamado para a alma. A sua alma tá te chamando para voltar para dentro da sua casa. Sua verdadeira casa, né? Você, seu interior, a nossa casa tá aqui dentro, né? Então agora vai começar o seu processo do despertar espiritual. Agora sim vai começar as suas curas internas. Foi quando, né, eu marquei a minha primeira expansão, né, que eu falei naquele vídeo anterior, que foi a minha experiência com a ayahuasca. Né? E daí eu vi que minha vida começou a mudar, né? Quando eu consagrei a ayahuasca, joguei todos os remédios fora e aconselham, né? Porque os médicos nos aconselham fazer o desmame aos poucos, mas eu tive uma cura, foi uma cirurgia espiritual. Eu tive contato com Deus, com o divino, me senti ali curada, né? Já que eu senti minha transformação. A primeira coisa que eu tinha que fazer é abandonar meus remédios, os remédios só me dopavam. Deixava uma múmia em cima da cama. Eu queria viver, eu queria soltar minha voz no mundo. Né, foi aí que eu comecei a gravar vídeos, né, naquela época da pandemia, mas acabei parando, porque quando você começa no processo espiritual, muitas coisas vêm à tona, muitas coisas começam a acontecer na sua vida, você vê que te desconecta novamente do virtual, né, porque você tá fazendo as curas, né, e depois eu fui entendendo, não adiantava eu ficar ali com vocês, aqui no virtual, sendo que eu não estava curada 100%, eu estava passando pelos meus processos, eu precisava me interiorizar, ir pro meu casulo, que é igual o casulo ali, a lagarta, né, até virar uma borboleta, e eu tô me tornando essa borboleta, minhas asas ainda estão curtas, mas eu sei que elas vão crescer do tamanho de uma fada, que é o que eu mais quero, tô nesse processo ainda de cura, já curei muitas coisas sim, já tenho outra visão de muitas coisas sim, já tenho muitas percepções de muitas coisas sim, já levo a vida de totalmente com outro olhar, com certeza, né, mas aí foi quando eu senti o chamado de voltar pra cá, né, que a espiritualidade estava sempre me cobrando, vamos, já tá na hora de você soltar, você já recebeu demais, já tá na hora de você doar para o outro, né, estender a mão para o seu próximo, a sua história, a sua jornada, a sua vivência até aqui, pode ter certeza que vai ser cura na vida de muita gente que tá precisando de você, que muita gente que tá passando pelo que você passou, que você passa, né, então vamos lá, vamos soltar a sua noite, vamos parar de procrastinação, você vai continuar no seu processo de cura? Sim, estou no meu processo de cura ainda, mas eu já posso soltar muita coisa,
né? Tudo que eu já vivenciei até aqui nesses processos do despertar espiritual já ajuda para muita gente, né? Então, meu intuito aqui é justamente ajudar você que esteja passando por um momento desafiador, de depressão, né? Momentos de pensamentos suicidas, né? Não desista da vida de vocês, a vida é linda. Se Deus me deu esse despertar, estendeu a mão, Ele também estende para você a todo momento. Às vezes vocês vão estar enxergando, só tá ali focado na sombra, na dor, na culpa, né? Tira isso, né? Coloca outra lente, né, nos seus olhos e começa a ver, né, que você também pode ser um portal de cura na vida de muitas pessoas. Né? Então, realmente eu estou aqui para isso, né? Vim aqui contando sempre, em cada vídeo eu vou estar contando meus processos espirituais, minha jornada, minhas trajetórias, minhas percepções em relação ao mundo, né? Nesse meu despertar espiritual, né, da consciência, né? O vídeo já tá ficando longo, né? Espero, de uma certa forma, que esse meu processinho que eu passei possa ter dado, virado uma chavinha dentro de vocês que estão aqui assistindo, né? E começar a olhar a vida de outra forma, né? Começa a fazer também as suas transformações interiores, que vocês vão ver a sua vida mudar da água para o vinho, né? Se a gente almeja um mundo tão lindo, tão maravilhoso, a mudança começa aqui dentro da gente. Não adianta a gente querer ver fora, sendo que dentro da gente a gente tá poluído, né? O florescer começa dentro para a gente começar a florescer o jardim de fora, né? Então é sobre isso. Agradeço demais quem me assistiu até aqui. Compartilhem o máximo de pessoas que vocês puderem. Deixa o like, né? Se inscreva no canal, dê o joinha, né? Que isso vai estar me ajudando muito a estar aqui no engajamento do canal para estar, né, transformando milhares e milhares de vidas, tá bom? Um grande beijo até vocês e até o próximo vídeo.